Eu fico muito feliz sempre que venho aqui, às vezes cansado do trabalho, muita preocupação em apresentar resultados, nas minhas orações eu sempre peço: Deus, me ajuda a superar as expectativas do meu contratante. Superar as expectativas é fundamental em nossa vida. Então, que nós possamos também aqui na igreja superar as expectativas. Como é que a gente consegue fazer isso? Com presença nos cultos, com envolvimento, com participação, e as pessoas vão começando a perceber que aquela pessoa é envolvida, que aquela pessoa é dedicada, superar as expectativas. Amém? Amém. E nosso Senhor Jesus Cristo ele disse: sem mim nada podereis fazer. E quando Jesus ele voltou ao Pai, ele tinha tanta preocupação conosco, porque ele deu a vida por mim e você. Então ele disse: eu vou embora, e agora? Eu vou deixar eles órfãos, vou deixar eles abandonados, sendo que Jesus ele vai dizer em Hebreus: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Então, às vezes eu tenho a sensação que Jesus é o próprio Espírito Santo de nós. Ele não é porque ele voltou ao Pai, mas ele diz que jamais vai abandonar a gente, e quando ele vai voltar ao Pai, ele diz: eu vou deixar o Espírito Santo para ser o companheiro de vocês de todo momento. Amém? Amém. Querido Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade. Que o teu Espírito Santo esteja reinando plenamente neste local, visitando cada coração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo habita em cada um dos servos que escolheram entregar a vida ao teu Filho Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa estar nos dando ânimo, nos dando força, nos dando consciência do perdão, mas também da justiça de Deus, e que a gente possa sim a cada dia invocá-lo para nossas vidas, porque sem o Espírito Santo vibrante e ativo dentro de nós ficamos frios, ficamos indiferentes. Todo entusiasmo, toda dedicação, tudo que a gente faz acima das expectativas é porque o Espírito Santo habita em nós. Então, que ele já possa tomar dianteira de tudo dentro do mensagens, dentro de tudo, que não seja eu, mas sim ele falando aos teus filhos, ó Deus. Amém. Eu oro no teu filho Jesus. Amém. O irmão Dedé descobriu uma coisa. Ele descobriu que eu gosto de louvar. Amém. Pensa isso. Eu tenho muito medo de ficar vazio do Espírito Santo, sabe? Porque Jesus disse que deixar para a gente, né? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Vai começando com ele. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar.
diante do teu altar. A irmã falou que nós precisamos já começar louvando, começar o dia louvando, né, orando. E já pensou pela manhã, você antes do desafio do dia, você já começar com esse louvor na sua mente. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. As minhas mãos eu quero levantar e vou te adorar. Tem louvores que é muito lindo para você começar cantando. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e olhando andar ao teu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido teu, e todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Você já não tem louvores nesse sentido assim, já causa um reboliço na sua mente. O inimigo, ele diz, não vai dar muito certo para mim hoje não. Agora você acordou, já vai fazer uma coisa, já vai fazer outra, nem lembrou de Deus, nem lembrou de nada. Você abriu uma brecha para o inimigo levantar conflitos e problemas na sua vida. Mas você, quando já começa a ligar nos céus, amém? No estudo de hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o batismo. E como o irmão disse, às vezes parece uma sonda assim, não, mas eu quero que fale da minha vida, eu quero que fale de esperança, eu quero que fale de parte do meu lar. Isso Jesus já promove pela nossa fé, pela nossa persistência. Fé, persistência, perseverança. O que não está acontecendo hoje, irmão? Deus pode estar guardando para deixar acontecer daqui a 8 meses, daqui a 6 meses. Tem que perseverar e tem que confiar. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Todas as vezes que eu me senti meio que pressionando Deus, pressionando Jesus, porque eu queria que uma coisa acontecesse, não deu muito certo. Quando eu descansei meu coração em Deus, quando eu vi que estava na minha mão, e minha esposa, que é minha testemunha, sempre está vendo, João, foi o que eu falei. Por que eu estou comentando isso? Deus está pedindo para te dizer: tira a ansiedade. Tira a ansiedade. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós temos que manter uma vida que faça nossos filhos, nossos vizinhos, colegas de trabalho, perceber que nós somos diferentes porque seguimos nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, com a nossa vida, com a nossa maneira de ser, sem acusar, sem criticar, sem condenar, quando você vê que você alcançou o que precisava. Amém? Cada vez que dentro da minha casa eu tenho um primo, eu tenho um filho, eu tenho um irmão, que eu critico, que eu vou pesado, que eu condeno, eu estou mais afastando ele de Deus. Ixi, esse crente é muito chato. Não tolera, esse que vai para cá de novo. Às vezes é aquele jeito, irmão, que a minha e a tua presença, a nossa maneira de se incomoda. E essa maneira que a gente incomoda faz a gente refletir. Mas ele é tão tranquilo, mas ele é tão calmo, mas ele é tão gentil, tem que ser, né? Mas ele evita confusão, problemas, porque tudo isso está relacionado com
está relacionado com Jesus Cristo. Jesus ele vai dizer, isso é muito pesado quando ele diz, se você tem algum conflito, tem algum desentendimento com alguém, vai primeiro e resolve isto, para depois trazer uma oferta. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou interessado na tua oferta. Eu estou interessado no teu bom relacionamento com o teu irmão. Porque ele disse, amai a Deus acima de todas as coisas, e depois amai ao teu próximo. Amém? Nesse capítulo 2 do estudo que eu fiz, vamos ver quem está apto para o batismo, quais são os requisitos bíblicos, a ordem apresentada em Atos dos Apóstolos, o significado do arrependimento e da fé, e por que a Igreja Batista rejeita o batismo infantil, sempre com amplo embasamento nas Escrituras e com versículos. Nós não podemos deixar-nos enganados, e se uma pessoa perguntar, porque a própria Bíblia diz isso lá em 1 Pedro, estejai sempre pronto para explicar com delicadeza a razão da vossa fé. Nós fizemos um estudo onde nós conversávamos sobre razão de fé. Até onde vai a razão, qual o limite da razão e quando é que começa a nossa fé. Porque algumas pessoas pensam que razão e fé não caminham juntas, mas a Bíblia diz num versículo só: ensinar, explicar a razão da sua fé. Nós temos fé porque alguém explicou a gente e a pessoa explicou através da razão. E nós precisamos entender as Escrituras através da razão, e aquilo que está acima da razão nós entregamos a Deus através da nossa fé. Quem está apto para o batismo? Depois de compreendermos que o batismo foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo e que ele é uma ordenança para aqueles que se tornam discípulos, é necessário responder uma das perguntas mais importantes na doutrina cristã: quem pode ser batizado? Na última mensagem nós deixamos muito claro através de versículos que o batismo ele não salva, mas o batismo ele é um ato público que demonstra a sua decisão por viver através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas o que salva é o arrependimento e a fé. A resposta deve ser encontrada exclusivamente nas Escrituras, pois nenhuma tradição humana possui autoridade para alterar aquilo que Deus estabeleceu. Posição histórica da Igreja Batista é que somente aqueles que experimentaram a conversão por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo estão aptos a receber o batismo. Tem que arrepender e ter fé em Jesus. O Novo Testamento apresenta a ordem crescente e inalterável. Primeiro a pessoa ouve o Evangelho, como ouvirão aqueles que não houver que pregue. Então, primeiro ouve o Evangelho, depois que a pessoa ouve o Evangelho, a pessoa crê, isso faz sentido para mim. Aí ela se arrepende da maneira que vivia, das coisas que fazia, e aí recebe Jesus, recebe a Cristo como Salvador. E o próximo passo é conhecer o mínimo necessário do Evangelho, do plano de salvação em todas as coisas, para depois ser batizado. Nunca deveríamos encontrar essa ordem invertida. Em Mateus 28, versículos 19 e 20, portanto, ide, ensinai todas as nações. Depois que ensina, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do fato.
ensinar, batizar, continuar ensinando. O Senhor Jesus não ordenou que as pessoas fossem batizadas para depois aprender quem Ele era. Ao contrário, o discipulado precede o batismo. Imagina no discipulado, teve uma pessoa conhecida que foi pregador da palavra de Deus, e um dia, 4h30 da manhã, 3h40 para 4 horas, ele chegou na minha casa, ainda drogado, e ele dizia: eu quero conhecer esse teu Deus. Eu não falo do Evangelho para ele, mas ele vivia a minha vida. Aí ele disse: eu quero conhecer esse teu Deus. E aí, eu deixei muito mais ele falar, para ele desabafar as coisas, e depois comecei falando de Deus para ele. Ele aceitou Jesus, mas naquele momento a preocupação dele era mudar de vida, era ter uma casa boa, comprar um carro. Ele não estava preocupado muito com Jesus, ele estava preocupado em mudar a própria vida. E achando que a partir dali ia ser só um mar de rosas. E depois ele entrou numa denominação que foca muito em prosperidade. Deus quer a nossa prosperidade, mas não é o foco principal, a não ser prosperidade espiritual. E depois ele disse assim: eu estou indo para um culto de empreendedorismo, para ensinar, para aprender como ganhar dinheiro. Veja, ele não tinha percebido nada do Evangelho, porque Paulo, Pedro, Estevão, tudo morreram em sofrimento, passaram humilhações, Paulo tantas vezes preso e todas essas coisas. E a pessoa vem para o Evangelho pensando que vai ser um filme do Alice dos País da Maravilha, que ele vai ter dificuldade nenhuma. Aí a pessoa se decepciona. A pessoa vai entrar na igreja pensando que só vai haver pessoas perfeitas lá, e você vai ver dentro da igreja pessoas egoístas, pessoas indiferentes, pessoas arrogantes. E aí o que acontece? A pessoa se decepciona e sai. E essa pessoa que sai para voltar é muito difícil. Então, por isto, esse ensino antes do batismo deveria ser para dizer e mostrar a pessoa real, para mostrar o plano de salvação, para mostrar que Jesus foi Deus, mas foi 100% Deus, 100% homem, o sacrifício que ele fez, como é a caminhada cristã, para a pessoa, quando for para o batismo, ter o mínimo de vazamento do que ele está aceitando, dizendo mais ou menos assim, onde ele está se metendo. Não é tão certo batizar a pessoa sem a pessoa ter esse conhecimento mínimo, que seja, porque na primeira decepção a pessoa vai abandonar. Aí ela vai batizar porque abandonou a igreja. Porque se a pessoa souber antes do batismo na igreja, dentro da igreja, vai ter o joio, vai ter pessoas excelentes que vão entender a mão, que vão entender, que vão aconselhar, mas vai ter pessoa que vai fazer uma fofoca de você. Vai ter pessoa que vai inventar, vai mentir a seu respeito, vai falar coisas sem ter comprovação, vai querer puxar seu tapete. E aqui dentro, irmão, o que segura a gente é Jesus. Porque Jesus nunca decepcionou a gente, ele não louvou para isso. Mas se a gente qualquer pessoa, não vai dar certo. Então, o batismo seria para a pessoa para todas essas coisas. O Senhor Jesus não ordenou que as pessoas fossem batizadas para depois aprender sobre ele. Ao contrário, o discipulado precede o batismo. O batismo é o compromisso público daquele que já decidiu seguir Jesus. Essa verdade é confirmada repetidamente no livro de Atos. O arrependimento é o primeiro requisito. O Evangelho começa com um chamado ao arrependimento. João Batista pregava o quê? Jesus ensinou seu ministério pregando
após Pedro anunciar o Evangelho, a multidão ficou profundamente convencida do pecado. Em Atos 2, versículos 37 e 38. E ouvindo eles isso, confundiram-se no seu coração, ficaram constrangidos, né? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos para os irmãos? Disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Amém. Observe cuidadosamente a ordem: primeiro o arrependimento, depois o batismo. Jamais encontramos Pedro dizendo: batize-se, depois você se arrepende. O arrependimento é uma mudança da mente, que produz uma mudança de direção. Não significa, isso é importante, irmão, não significa perfeição instantânea. Não significa que o pecador reconhece sua culpa diante de Deus, abandona sua confiança em si mesmo e volta-se para Jesus como o único Salvador. A maior luta é fazer com que a pessoa abandone a autoconfiança em si mesmo, achando que não precisa de Deus. Essa mudança interior é indispensável para o batismo. Agora, depois do arrependimento, nasce a fé em Jesus Cristo. Além do arrependimento, a Bíblia exige fé. Não qualquer fé, mas uma fé pessoal em Jesus. O caso do eunuco etíope é um dos exemplos mais claros. Depois de Felipe anunciar o Evangelho, o eunuco pediu para ser batizado. Atos 8, 36 a 38. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se creis de todo o coração. Precisa crer. E respondendo-lhe, disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos na água, tanto Felipe como o eunuco, e ele foi batizado. Essa passagem é uma passagem extraordinária, porque o eunuco pergunta: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Felipe responde estabelecendo uma condição: é lícito, se você crê de todo o coração. Você crê, então precisa crer de todo o coração. Portanto, a fé vem antes do batismo. E o batismo é consequência da nossa fé. Alguns exemplos de primeiros convertidos. No livro de Atos apresenta o mesmo padrão. Eles ouviram, creram e foram batizados. Em Atos 2,41, de sorte que foram batizados os que empolgaram receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Depois, em Atos 8,12, os samaritanos: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do Evangelho de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Tem uma coisa muito comum aqui: é alguém pregando o Evangelho, alguém falando da palavra. E esse papel, quando Jesus diz ir e pregar o Evangelho, ele não estava dizendo para pregadores e para pastores, ele estava dizendo para você que está aí sentado também. A missão de levar a palavra não é exclusividade de liderança, de pregador, de pastor, são de todos. O caso de Cornélio também, Atos 10, 47 e 48. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus.
vos foram batizados. O batismo, ele não produz a fé. Uma das diferenças fundamentais entre a doutrina batista e algumas outras tradições cristãs é exatamente esta. Os batistas, nós batistas, entendemos que a água não regenera. Você mergulhou ali, mas aquilo não vai regenerar. A água não perdoa os seus pecados e a água não produz novo nascimento. A água não faz nada disso. Quem realiza a regeneração é o Espírito Santo. Veja que Jesus diz lá em João capítulo 3, versículos de 5 a 8. Jesus respondeu: na verdade digo, que aquele que não nascer da água ou do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Muitas pessoas não entendem bem essa passagem, mas quem é nascido da carne somos todos nós que somos nascidos de Adão. E quando nós nos batizamos e aceitamos Jesus, nós temos um novo nascimento, que é do Espírito. Não se maravilhe de ter dito necessário, pois é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, a água, ela faz parte da cerimônia, mas ela não foi pecado, ela não salva. E porque os batistas não batizam crianças. Uma das características marcantes da identidade batista é o batismo exclusivamente de pessoas que professam sua fé. Essa posição não nasce de uma tradição denominacional, mas da observação cuidadosa do Novo Testamento. Em nenhum lugar encontramos um bebê sendo batizado. Em nenhum lugar. Você tem que sair fortalecido com isso. Batismo não salva, criança não batizada em porteiro. Amém? Em nenhum lugar encontramos acordo administrando batismo a crianças incapazes de compreender o Evangelho. Ao contrário, todos que foram batizados, eles fizeram o quê? Ouviram a palavra, compreenderam essa palavra, compreenderam a razão, arrependeram-se, creram e confessaram o Senhorio de Jesus Cristo em suas vidas. Esses atos exigem consciência, exigem uma decisão, exigem uma responsabilidade moral. Eu vou repetir. Quando eu quero batizar, quando eu quero aceitar Jesus, isso exige consciência minha do que eu estou fazendo, exige uma tomada de decisão, exige uma responsabilidade moral de transformação de estilo de vida. E agora a pergunta é: um recém-nascido, ele possui essas capacidades? Por essa razão, os batistas entendem que o batismo infantil não segue o modelo apresentado nas Escrituras. E o batismo, para finalizar a teologia, é uma confissão pública de fé. Jesus declarou em Atos 10:32: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, quando eu estou me batizando, eu estou confessando aquilo diante dos homens. Aí Jesus vai dizer que promessa: eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. O batismo, eu já batizei uma igreja batista também. Eu tinha uma senhora que ela não queria batizar ninguém. Ela arrumava o versículo das coisas dela lá, mas passou por esteira para por lá. Ela nunca batizou e esse versículo nunca foi pesado para ela. Porque Jesus diz: qualquer que me confessar diante dos homens, o batismo é uma confissão pública. Aí ele vai dizer:
este é meu diante do meu Pai, que está no céu. E os outros? Jesus está dizendo para se confessar. Por isso, o batismo, apesar de não fazer parte direta da salvação, é um testemunho público que nós amamos, gostamos e queremos seguir Jesus Cristo. É a mesma coisa da ceia, que também não salva, né? O batismo representa exatamente essa confissão pública. Não é um ato secreto. Não é apenas um ritual religioso. É uma declaração pública de pertencimento ao Senhor Jesus Cristo. O cristão afirma diante da igreja e do mundo que morreu para o pecado e que agora vive para nosso Senhor Jesus Cristo. E o batismo é um ato conforte de obediência. É importante compreender que o batismo não é opcional para quem deseja obedecer Jesus Cristo. Veja, presta atenção. O batismo não salva, mas ele não é opcional. Porque veja o que Jesus disse. Embora não seja o meio da salvação, o batismo é um mandamento de Cristo. Quem ama ao Senhor deseja obedecer os seus mandamentos, porque Jesus diz assim: se me amares, guarda os meus mandamentos. Assim, quando uma pessoa convertida recusa deliberadamente o batismo sem motivo legítimo, ela demonstra desobediência a uma ordem dada por Jesus Cristo. Isso não significa que a salvação depende do batismo, mas que a fé verdadeira produz uma disposição, um entusiasmo e uma alegria de estar sendo batizado. Amém? Você já viu essa situação essa sensação de pertencimento? Eu sinto muito ela aqui. Eu sinto que eu pertenço a essa comunidade. Amém. Amém? E quando nós estamos batizando, nós estamos dizendo: eu pertenço a ti. Concluindo, as Escrituras apresentam um padrão uniforme e inquestionável. O candidato ao batismo deve ter ouvido o Evangelho, compreendido pela razão a condição dele de pecador, deve arrepender-se, é uma tomada de decisão, e, sinceramente, crer em nosso Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E aí ele vai confessar publicamente essa fé através do batismo. Somente quem recebe o batismo como testemunho de sua vida em Cristo, e não somente quem recebe. Por isso, a igreja batista tradicional ensina que o batismo é destinado exclusivamente aos crentes conscientes e regenerados. A importância dessa palavra conscientes é porque a criança não tem consciência para isso. A água não salva, a água não purifica o pecado, a água não produz a regeneração. Ela simboliza a obra que Deus já realizou no meu e no teu coração. Amém? Amém. No próximo encontro, nós vamos ver os impedimentos ao batismo e vamos abordar muitas escrituras, quais são como viver em união sem casamento, questão de adultérios, questão de vícios e todas essas coisas que, se não houver preocupação com isso, o batismo vira uma coisa sem importância, que a pessoa vai fazer qualquer jeito, para mim é: não, vou batizar, é como se fosse na feira comprar tomate. Então, eu preciso ter muito cuidado, muita delicadeza, ler um conjunto de versículos para você ter uma visão muito ampla sobre aquilo, a percepção, orar para Deus direcionando você
porque você está lidando com vidas. Amém? Amém. Então, irmãos, se isso aqui fosse um programa de televisão, e onde vocês levantassem e dissessem, está vendo mais que eu ali? Ele isso e mais aquilo. Aí que tivesse 100 pessoas, 99 acreditariam, mas uma que me conhece profundamente sairia em minha defesa dizendo: não é questão dele, porque eu conheço ele. Onde é que isso entra nessa mensagem desse estudo? Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, os mandamentos, as orientações, os conselhos, as expectativas para a minha e a tua vida, porque quando o inimigo mandar pessoas que até estão com um bom coração, são sinceras, mas não estão sabendo, quando mandar ensinamentos errados para o seu lado, você está protegido. Nesse tipo de conta, Deus quer trazer conhecimento, porque Ele diz: o meu povo está se perdendo por falta de. Tantas pessoas eram cristãs e agora estão em lugares errados. Porque é um ponto de atenção muito forte. Se nós temos a Bíblia e precisa se fazer outra Bíblia, segundo fulano, segundo Beltrano, segundo Cicrano, criar qualquer tipo de coisa fora da Bíblia, quando Deus disse que aqui não se acrescenta um tiro nesse dia, e quando Ele diz que já a perfeição foi alcançada, já está fechado, já está tudo pronto, aí aparecem pessoas dizendo que teve uma visão, e segundo a visão dele apareceu assim: os profetas corretos. Ou então, a pessoa está com ensinamento tão errado, tão sem jeito, tão desconexo, que ele diz: com essa Bíblia aqui eu não estou em casamento. Aí ele guia outra Bíblia e diz: a Bíblia segundo qualquer um que seja. Que Deus possa estar fortalecendo a nossa caminhada, nos tornando maduros, nos dando prosperidade espiritual, porque, irmãos, nas minhas orações eu sempre pedi até o livro, a pessoa correta para cruzar o caminho, para poder crescer na certeza que é por ali que Deus quer mesmo. Amém? Querido Deus, meu Deus Pai, eu te agradeço por esse momento especial, te agradeço porque eu sei que tu desejas, Pai, que nós sejamos apologetas, que nós estejamos defendendo teus ensinamentos, teus desejos, tua vontade. Como é que nós vamos fazer isto sem conhecer? Então hoje nós somos aqui fortalecidos. Amém. Com instruções, com embasamento bíblico sobre o batismo, para que a gente fique separado, fique afastado daqueles que querem fazer de qualquer maneira. Eu vou te agradecer no teu filho Jesus. Amém. Pedindo muita bênção, muita paz para esses filhos de Deus que vieram com o coração aberto, sem o desejo de ser humilhado pela tua família. Amém.